Meus irmãos, eu quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz em estar com vocês para partilharmos a nossa fé. E eu gostaria de convidar vocês para que nós abríssemos o Evangelho de João no capítulo 4. É um texto conhecido e eu já vou logo dizendo que o perigo dos textos conhecidos é que nós podemos pensar que, como já conhecemos, não temos mais nada a aprender. Então vamos abrir bem os nossos ouvidos, as nossas mentes, para aprendermos, mesmo com os textos que já são conhecidos. É uma história conhecida. Vocês todos já ouviram falar dessa mulher. É um encontro importante. João, capítulo 4. No início do Evangelho de João, há alguns encontros fundamentais. Se você voltar um pouquinho, por exemplo, no capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos. Esses momentos são especiais. Você já imaginou, irmão, você se encontrar com Jesus? E ter 1 minuto só, 2 minutos para conversar com Ele? Porque na minha vida, na sua vida, você já deve ter encontrado pessoas que falaram coisas extraordinárias. Mas você já imaginou se encontrar com Jesus para conversar? Como é que seria essa conversa? O que Ele diria para cada um de nós? Então vamos tentar observar a experiência que essa mulher teve de se encontrar com Jesus e pensar como seria a nossa experiência. Podemos pensar assim? Vamos imaginar que a gente está próximo daquele poço e a gente vai pensar o que o Senhor diria a cada um de nós. No versículo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os discípulos, versículo 3, deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja, quando nós estávamos retomando a lição, falamos de um grande dom que Deus nos deu, que é o dom da liberdade. A liberdade, ela permite que a gente faça escolhas. Nós dizemos que tomamos decisões. Você já observou a palavra decisão? Se você tirar a primeira sílaba, é o professor falando, viu? O professor já viu. Se você tirar a primeira sílaba, de, o que é que sobra? Cisão. Já notou que a palavra cisão significa corte? Toda vez que você toma uma decisão, você tem que cortar alguma coisa. Você faz isso, portanto, você não faz aquilo. Tomou uma decisão. Tomou uma decisão porque você é livre. Às vezes a gente pensa que tomamos decisões quando temos que escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Não é assim que deveria ser. Porque até um animal sabe o que é bom e o que é ruim. Se você der uma comida estragada para um cachorrinho e uma comida saudável, ele vai pegar a saudável. As decisões que nós devemos tomar não são entre coisas boas e coisas ruins, porque deveríamos escolher logo as coisas boas.
As decisões mesmo é quando aparece uma coisa boa e outra coisa boa. E às vezes acontece isso, né? Nós temos duas coisas boas e temos que escolher. Quando nós temos duas coisas boas e temos que escolher, nós chamamos o quê? Discernimento. Discernimento é escolher entre duas coisas boas. E não é fácil. Por quê? Porque as duas coisas são boas. Às vezes aparece, por exemplo, duas ofertas de trabalho e você tem que fazer o quê? Escolher entre uma oferta ou outra oferta. Às vezes o garotão está vendo que tem duas meninas que ele gosta. Ele tem que fazer o quê? Tem que tomar uma decisão. Às vezes a menina tem que escolher também. Entre dois, acontece isso. Coisas do nosso dia a dia. As decisões mais importantes são entre coisas boas e coisas boas. Mas muitas vezes nós queremos diminuir as coisas de Deus entre uma coisa boa e uma coisa ruim, menos boa. Vou dar um exemplo para vocês. Lembram da pesca milagrosa? Jesus chega na praia, chama os discípulos, lembra dessa cena? E eles queriam o quê? Queriam pescar, porque eles não tinham pescado nada. E Jesus disse, lança a rede. Eles lançam a rede, mas Jesus faz uma oferta agora, uma proposta. Ele chama para serem pescadores e eles tinham que decidir agora, ou fica com os peixes, ou segue Jesus para ser o quê? Pescador de homens e deixa os peixes. Há muitos anos atrás, um amigo meu, conversando comigo sobre esse texto, disse assim, Daniel, eu tenho um problema com esse texto. Porque todas as vezes que eu penso nesse texto, e eu vejo os discípulos indo embora, seguindo Jesus, dá vontade de dizer, pessoal, volta, os peixes, vocês estão esquecendo os peixes, vocês podem ir com Jesus, mas leva os peixes. E ele dizia que toda vez que ele lia esse texto, a preocupação dele estava nos... Tem muita gente que, às vezes, acha que escolha entre Jesus e peixes é uma escolha igual. Vocês estão entendendo? Mas não é. Jesus é muito mais importante do que os peixes. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando as pessoas têm que escolher, acabam escolhendo a parte pior. Jesus, como mestre, quer nos ensinar a escolher o melhor sempre. E eu quero dizer para vocês que para a nossa vida, o melhor sempre é a vontade de Deus. O melhor sempre é a gente ouvir a palavra de Deus. Que se você tiver que escolher entre a sua vontade, que parece boa, e a vontade de Deus, escolha a vontade de Deus, porque essa vai ser sempre melhor. Nós estamos diante de um texto que vai tratar de uma situação muito difícil, de uma mulher com a vida muito sofrida. E quando nós lemos esse texto, é possível que você pense na sua situação, porque eu penso na minha situação todas as vezes. Jesus pede de beber, na verdade Jesus nem diz por favor, Jesus diz, dá-me de beber. E a mulher vem logo dizendo, opa, você é um judeu, nós sabemos que as relações entre judeus e samaritanos não eram relações boas, nós sabemos. Jesus está encontrando uma pessoa ali que não é uma pessoa que está querendo, por exemplo, de primeira ouvir a sua palavra. E Jesus vai fazer um processo com essa pessoa. Observe como é interessante isso. Jesus disse assim, se conheceras o dom de Deus, versículo 10, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Jesus está diante de uma pessoa que não tem ideia de quem é ele, não é? E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um ensino. Olha como Jesus faz de forma maravilhosa. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Veja que interessante. Deus está dizendo para você sobre o que Ele quer te propor, e muitas vezes a gente fica olhando para onde? Em vez de olhar para o que Deus, o que Jesus está dizendo, a gente olha para onde? Para o poço. Às vezes você está numa situação difícil, o Senhor está dizendo, vai em frente, e você, mas Senhor, o poço.
A gente quer limitar Deus pelas limitações que nós estamos enfrentando. Olha, você vai me dar nada? Você não tem uma concha para poder, não tem um balde, você não vai. A gente quer colocar os nossos problemas para Deus, e Deus quer que a gente vá além dos nossos problemas. Vamos lá para vocês entenderem melhor essa mensagem maravilhosa. Porque tem uma lição linda aqui. E ela continua colocando problemas. Veja, és tu, porventura, versículo 12, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Agora veja o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Quando você colocar o mestre no centro da sua vida, nunca mais vai ficar olhando para o poço. Porque você sabe agora quem cuida da sua vida. Jesus disse assim, ele chamou os discípulos e disse, quando pegar no arado, não olhe para trás. Deixa o que ficou para trás. Vocês já pensaram, irmão, quantas pessoas se convertem, mas não vivem a conversão, ficam só olhando para trás? Ah, mas eu era isso. Ah, mas você não sabe, eu era isso. Sabe que isso não é sinal de maturidade espiritual, ficar olhando para os defeitos com saudade? Pegou no caminho, na rede para ser um pescador, não olhe para trás. Não olhem para trás. A mulher estava olhando para onde? Para o poço. Olha, você não consegue, você não tem um balde. Entendeu? Não tem um balde, você não tem uma corda. E Jesus vai estar dizendo para ela, quem eu der dessa água, nunca mais. Nós temos duas preocupações fortes, né? Duas prisões fortes. Uma prisão é olhar para o passado. É uma prisão terrível. E o inimigo de Deus sabe disso. E fica nos lembrando o nosso passado. Não é isso? Nos lembrando do nosso passado. E o que Jesus está dizendo é para você não olhar para esse passado. Esse passado já foi lançado, no esquecimento. Mas a gente fica preso ao passado. Outras pessoas ficam numa ansiedade do que vai acontecer. É outra prisão. O importante agora é você diante de Jesus. Agora aqui, por favor, esqueça quem está do seu lado. Pense um pouco no Senhor. Ouça o que Ele está dizendo. Nunca mais terá sede. Nós queremos que as coisas dependam de nossas mãos. O Senhor está dizendo para a gente lançar essas preocupações para nunca mais. Para ter uma vida, por exemplo, livre, com sentido. Vocês sabem que o maior mal do século são pessoas que têm uma vida sem sentido? Vocês sabem que os números de suicídio, por exemplo, explodiram agora na pandemia? Porque as pessoas vivem vidas sem sentido. Elas não sabem para onde ir. Vocês sabem, por exemplo, que tem pessoas que vão trabalhar se arrastando, odeiam o trabalho dela. Que vive em casa se arrastando, porque odeia. E sabe por que odeia? Porque não tem sentido, não tem direção, não tem para onde ir. O Senhor está tirando essa mulher de uma vida sem sentido, que é uma das coisas mais bonitas que a conversão faz, é nos dar um sentido. As coisas não estavam boas, e o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, me faz caminhar em pastos. Vocês já viram os pastos verdejantes de Israel? Alguém já viu? Depois vocês coloquem na internet assim, pastos verdejantes. Israel é um deserto, meu povo. Pastos verdejantes é um matinho aqui, um matinho ali.
Ele está dizendo que ele não está olhando para a situação, ele está olhando para aquele que criou tudo. Se você olha para você, não tem forças suficientes para enfrentar o trabalho, para enfrentar os problemas em casa. Não há forças suficientes em cada um de nós. Se você olha, por exemplo, como fazer o que temos que fazer, nós não temos força. Mas quando nós olhamos para o Senhor, você vai ver que não vai lhe faltar forças. Talvez uma prisão que nós tenhamos hoje é que a gente fica muito preocupado com o nosso umbigo. Desculpe, irmãos, mas a gente fica olhando para a nossa força. Eu. E o Senhor está tentando nos ensinar a não olhar para nós mesmos e olhar para... Nicodemos foi se encontrar com o Senhor que horas da noite? Era assim de tardezinha, meio-dia, no meio do mercado? Ele foi se encontrar com o Senhor bem escondido. E o Senhor faz uma conversão. Olha o que é conversão. Zaqueu, como Zaqueu foi se encontrar com o Senhor? Subiu numa árvore e o Senhor o viu. Não se engane, o Senhor te vê, assim como me vê, assim como viu Zaqueu, assim como viu aqueles jovens na beira da praia e chamou para que esses jovens largassem tudo. Deixa o peixe lá, meu amigo, olha para o Senhor, porque se você ficar olhando só para o peixe ou só para a dificuldade do poço, você não vai encontrar forças. Essa senhora ouviu essas palavras maravilhosas. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Nós podemos cometer o erro de sermos religiosos porque temos uma igreja, tem um prédio perto. Isso ainda precisa amadurecer. Se, por exemplo, todas as pessoas que estão aqui abandonassem a fé, você abandonaria? Vou fazer outra pergunta. Se você tivesse que se mudar para uma cidade que não houvesse adventista, você seria adventista? Você tem a fonte em si ou é alguém que está te dando água? A conversão já aconteceu para você ter a fonte em si? No seu ambiente de trabalho, que não tem adventista, você é adventista? Você tem a fonte em si? Ou apenas você... Há pessoas que dizem assim para mim: Daniel, o sábado funciona para mim como um posto de gasolina. Eu estou lá destruído, aí eu vinha no sábado, enche o tanque e volto. Irmãos, e se chegar num momento em que a gente não tenha mais... Aconteceu agora, não foi, irmão? A gente não podia vir à igreja. Não aconteceu agora? Infelizmente, muitas pessoas que estão esperando dos outros acabaram mais fracos ainda. Agora, se você tem a fonte em si, ela jorra para a vida. Eu não devo ler a Bíblia porque o pastor diz leia a Bíblia. Eu devo ler a Bíblia porque eu tenho um relacionamento com o Senhor. E eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo mais. Algumas pessoas se relacionam com o Senhor porque querem ter benefícios dele. Já imaginaram isso? Querem ter benefícios dele. Querem o carro, querem o emprego. Como se a nossa vida religiosa fosse uma troca. Essa senhora fez isso. Porque quando Jesus disse o que ia dar a ela, uma água que ia jorrar para sempre, qual foi a resposta dela? Versículo 15. Preste bem atenção. Disse-lhe a mulher, olha o interesse dela: Senhor, dá-me dessa água. Para quê? Para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. O horário em que ela estava buscando não era um horário
convencional. Se você já morou no interior, sabe que existem as horas para fazer as coisas, né? Eu estava fazendo um trabalho de missão no interior do Ceará. E as casas não tinham água encanada. Então tinha um açude, Ronaldo, bem longe, um açude grande, e havia o horário dos homens irem tomar banho. E havia o horário das mulheres irem tomar banho. E olha, ninguém trocava de horário não, viu? Tinha um horário certo, e ninguém podia ir em outro horário. Era naquele horário. Essa senhora ia buscar água em um horário inconveniente, porque ela tinha muitas necessidades. Uma delas, por exemplo, era escapar do olho das outras pessoas. Nós sabemos a vida dela, de casamentos e... Então a primeira coisa que ela pensa é na sua necessidade. Vocês estão observando isso? Ela quer se relacionar com Jesus, ela quer conhecer mais, mas ela pensa assim, olha, eu estou precisando disso, é isso que eu preciso. Ela tem uma visão ainda limitada do que Jesus quer dar. Jesus quer dar o céu, ela quer um Fiat Uno. Olha que coisa boa, porque se eu tiver um Fiat Uno, entendeu? Jesus quer dar a eternidade, ela quer o quê? Ela quer um emprego com a carteira assinada. E Jesus quer dar o quê? A eternidade. Jesus quer dar a vida eterna e ela quer o quê? Ela quer uma aposentadoria no INSS. Vocês estão entendendo? Ela está reduzindo o que Jesus quer dar. Jesus sempre quer nos dar mais do que nós possamos imaginar. O nosso pecado faz com que a gente reduza isso. E ela quer reduzir a um balde d'água. Por quê? Porque ela não quer encontrar as outras pessoas. Jesus ainda vai continuando com ela. E vai chegar ao problema verdadeiro. Porque nós achamos que os nossos problemas são o carro, o emprego, a água. Esses não são nossos problemas. Esse texto vai revelar qual é o grande problema da vida humana. Assim, porque Jesus faz isso. Ele revela quem nós somos. Não tem como se esconder. A princípio você olha e diz, não, mas o problema dela é água. Se ela tem água, não precisa passar pela vergonha de vir aqui. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus agora vai começar a avançar um pouco mais, e ele diz, vai, chama teu marido e vem cá. Eu vou dar essa água aí para vocês dois. E o que é que ela faz? Ao que ela responde, não tenho marido. A conversa começou já a ficar mais profunda, mais pessoal. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Mais uma lição. Quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele vai mostrar quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos, porque se nós tivermos uma falsa ideia sobre nós, teremos uma falsa ideia sobre Deus. Eu posso dizer 3 ideias falsas que nós temos sobre nós? Primeira ideia falsa. Algumas pessoas pensam, eu sou o que eu tenho. Eu tenho, então eu sou. Qual é o problema? Se deixar de ter, deixa de ser. Vocês são alunos excelentes, viu? Nota 10 aí. Segunda ideia falsa que nós temos a nosso respeito. Eu sou o que eu faço. Eu faço, então eu sou. Eu faço. O problema é que se deixar de fazer, deixa de ser. Outras pessoas dizem, eu sou o que falam de mim.
Isso é tão hoje, isso é tão forte hoje, que tem pessoas que vivem correndo atrás de likes. E se diminui os likes, ela faz o quê? Diminui o ser dela. Porque ela depende da opinião. Jesus um dia se dirige ao Jordão, João Batista está lá, Jesus é batizado, surge uma voz e diz quem Jesus é. E a voz diz o que, irmão? Este é. Se a gente colocasse isso na cabeça, eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que dizem de mim. Eu sou o quê? Filho amado. As coisas mudariam muito. Porque se eu sou o que eu tenho, eu começo a medir as pessoas pelo que ela tem. E na nossa sociedade capitalista é assim. Na faculdade onde eu fazia filosofia, tinha uma fábrica, vendia sapato, eu não tinha dinheiro, tinha que comprar o sapato onde? Na fábrica. E eu chego lá na fábrica, tem um outdoor. Você conhece a pessoa pelo sapato que ela usa. Aí eu disse, eita, porque eu só tinha um sapato, irmã, furado. Então não valia. Se você conhece a pessoa pelo sapato que ela usa, estou perdido. Eu só tinha um sapato. Eu fui trabalhar num local, só tinha um sapato de novo. Esse negócio de sapato é complicado comigo. E o sapato era furado. Só tinha um sapato. E aí eu fui trabalhar lá na empresa, e eu tinha que visitar todos os ambientes da empresa. E tinha chovido. E eu desci do ônibus, Você já andou com um sapato furado e molhado? Faz flop, flop. E eu acreditava que eu sou o que eu tenho. Se o que eu tenho é um sapato furado, eu não valho. Então eu fiquei o dia todo em pé na minha sala. E eu tinha que andar em todos os setores. E naquele primeiro dia eu não andei em canto. E pedindo, meu Deus, tomara que não lembre de mim. Tomara que não lembre de mim. Porque eu imaginava que eu era o que eu... Mas e se você não tiver? Essa mulher está num conflito, porque Jesus está mostrando o quê? Ele tem que mostrar para você quem você é, para que você saiba também quem ele é. Se você não souber quem você é, você não vai conhecer a Deus. Simples assim. Por quê? Porque nós vamos sempre nos iludir. Por exemplo, há pessoas que acham que eu sou o que eu faço. Então, quando eu fico doente, eu não tenho um valor. Então, eu tenho que avaliar Deus pelo que Ele faz. E se por acaso Ele não fizer do jeito que eu quero, esse Deus, percebe? Que parte da compreensão que nós temos, aí Jesus vem e vai nos ensinar. Você é o quê? Amado, filho amado. Significa assim, está desempregado? Você é o filho amado. Esse Daniel é louco dizendo uma coisa. Não, acredite. Está passando dificuldade? Continue acreditando. Você é o filho amado. Foi mal compreendido e perseguido? Acredite. Você é o filho. Está vindo dificuldades? Continue seguindo quem você está seguindo, porque você é o filho amado. Aí nós esquecemos que nós somos amados e queremos fazer a vontade dos outros e achando que assim, em vez de seguir a vontade de Deus, nós conseguiremos ter um resultado melhor, porque nós queremos medir as coisas pelos resultados e não por quem... Na lição anterior foi fantástica, porque dizia na lição anterior que nós tínhamos que olhar as pessoas com os olhos de quem? De Jesus. Nós queremos olhar as pessoas com os nossos olhos. E os nossos olhos, esse aqui, mas esse aqui não. Esse aqui, mas essa aqui não. Entende? A gente começa a fazer o quê? Porque a gente quer olhar com os nossos olhos. A mulher estava olhando tudo como? Ela teve que olhar com os olhos agora de quem? Do Senhor. E Jesus diz, olha, vamos dizer aqui claramente como é que são as coisas? É verdade, você não tem marido, já teve 5.
E esse agora não é. Vamos ver como acontece mais? Porque ainda não chegou no ponto mais importante. O ponto mais importante não era a água. Parecia que era, né? E o ponto mais importante não é a questão da família dela. Parecia que era, mas ainda não é. Senhor, versículo 19, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Nossos pais, agora vai começar o problema mais importante. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, observe essa palavra, a hora. Quando você estiver lendo o Evangelho de João, preste muita atenção quando Jesus fala a hora. Quando Maria pede que ele transforme água em vinho, ele diz, epa, a hora ainda não. Preste atenção na palavra hora quando você estiver lendo o Evangelho de João. Ele diz, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Jesus é bem incisivo. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora, olha que interessante, porque esse é o momento central, em que as coisas vão ser decididas. Ele diz, mas vem a hora. E o que é que ele diz em seguida? E a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque são estes o que o Pai procura para ser os seus adoradores. Espera aí, agora ficou confuso. O problema não era a água, porque ela colocou o problema da água, não foi? Você não tem um balde. O problema não era depois a família. Vocês estão vendo que nada disso é problema? Onde é que está o problema? Na adoração. Você vai ler Paulo nas suas cartas. E Paulo vai dizer, e Ellen White escreve sobre isso de uma forma linda, vai dizer que você se transforma naquilo que você adora. Aquilo que você adora te transforma. Aquilo que você se dedica faz com que você se torne igual. Vou dar um exemplo bobinho. Vamos imaginar que eu entre num grupo, sei lá, de hippie, por exemplo. Nada contra os hippies, não. Mas o que é que vai acontecer comigo com o tempo da convivência? Eu não vou mudar? Vou mudar. Vamos dizer que eu entre num grupo de quê? De surfista. Nada contra surfista. Mas o que é que vai acontecer comigo? Com o tempo, o que é que vai acontecer? Eu vou... Isso acontece. A convivência faz isso com a gente, né? Se você convive muito com a pessoa, você parece com a pessoa, sabia? Quando eu era bem pequenininho, eu era muito católico, tinha um padre muito gente boa, e aí eu e um amigo meu chamado Dárcio. E era muito engraçado, porque o padre tinha uma barba longa, e eu e Dárcio tínhamos 12 anos. Com 12 anos, ninguém... E o padre tinha uma mania de fazer assim na barba. E ele puxava a barba e pegava assim. E um dia eu estou conversando com o Dácio e Dácio está fazendo assim. E puxando a barba assim. E eu olhei e não tinha barba. Aquilo que a gente contempla, a gente acaba se transformando. Você passa muito tempo vendo TV, você acaba incorporando aquilo, sabia? Se você passa muito tempo ouvindo uma música, você acaba incorporando aquilo. Interessante isso. Se você passar muito tempo vendo um determinado site, você acaba incorporando aqueles valores. É assim que acontece, é engraçado. Existem explicações filosóficas, psicológicas, a gente vai falar da mimética, eu não vou falar não, viu? Mas é isso, porque o ser humano aprende imitando. A gente aprende imitando.
O Senhor está dizendo que o grande problema dessa mulher não é a água. O grande problema dessa mulher não é a questão da família. O grande problema dessa mulher está onde está a adoração, onde o coração dela está. A gente fica olhando para as coisas de fora e esquece de olhar para a nossa adoração. Os povos do deserto têm muitas histórias. E uma das histórias que os povos contam é que um deus, eles têm muitos deuses lá na Índia e tal, um deus queria se esconder dos homens, porque os homens fazem pedidos demais e ficam enchendo a paciência desse deus, e ele diz, eu vou fugir daqui, não quero mais conversa com os homens. E esse deus chamou, lá na história, os seus serviçais e disse assim, onde eu me escondo? Aí um disse assim, se esconde na montanha. Aí outro diz, vai para o fundo do mar. Aí chega um outro e diz assim, se esconde no coração humano. Os seres humanos nunca vão lá. Veja, é a história de uma religião do hinduísmo. Mas aí Paulo diz, vamos pegar o que é bom? Quanto tempo faz que a gente não entra lá no nosso coração? O passeio que Jesus fez com essa mulher foi levá-la para dentro do seu próprio coração, para saber que ali está a raiz das suas questões. Onde? Na adoração. Seu problema não é a água. Pode ficar tranquilo com o seu Fiat Uno. Seu problema não é a questão da família, porque se você tiver um coração bom, você vai resolver esse negócio. Vai. E tem muitos caminhos aí, ó. Tem psicólogo à vontade para resolver isso aí com você. Não é agora que eu vou resolver isso. Mas que tem solução? Tem. Não precisa ficar nessa vida de sofrimento todo. Mas o seu problema real é onde você está pondo o seu coração. Talvez você esteja pondo mais no trabalho do que em casa. Mais nas coisas do que nas pessoas. E o que Jesus está pedindo a ela, nessa conversa, é que ela faça todo esse percurso, saindo das aparências e indo na raiz. Quando o professor Ronaldo me convidou, eu disse assim, a primeira coisa que veio, Ronaldo, foi Jesus o Mestre. E eu fiquei pensando, você disse assim, mande aí o versículo, tal. E eu fiquei olhando e disse assim, mas escolher qual? Porque em cada momento Jesus está sempre ensinando. E ele está ensinando sobre a vida. Aí Ronaldo disse assim, olha, é um sábado muito especial, porque a gente vai orar pela escola. A gente tem que orar por essas crianças. Claro, porque a gente precisa que essas crianças descubram o quê? O que é fundamental na vida. Olha, gente, tem muitas escolas boas, que ensinam muitas coisas importantes, isso é muito bom. Mas a gente precisa que as escolas não ensinem apenas coisas importantes. A gente precisa que as escolas ensinem coisas que são fundamentais. Sabe, Marta, saber matemática é importante, não é verdade? Saber física é importante, saber história é importante, mas aprender a ser gente é fundamental. Então tem escolas que ensinam o quê? O que é importante. E tem escolas que ensinam o quê? Além de ensinar o que é importante, ensinam o que é fundamental. Ser gente cristã, saber onde é que está realmente a raiz da nossa vida, está na nossa adoração. Se nós realmente entendermos o que significa adoração, aquilo que a gente acha que é o problema, a água, é apenas água. E a gente vai encontrar, nesse mesmo Senhor que criou a água, o céu e a terra, soluções para tudo nessa vida. E se a gente não tiver do jeito que a gente quer, dentro das prisões, o que Paulo fez? Ele louvou. Porque o Senhor não prometeu que você vai ter, ou que eu teria, uma vida sem problemas. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu gostei muito quando o Ronaldo, e agora eu já quero encerrar,
Eu gostei muito quando o Ronaldo pediu para a gente orar pela escola. Porque essa escola é uma escola adventista, né? E a nossa igreja é a igreja qual? Essa escola é nossa. Se essa escola fraquejar, somos nós que fraquejamos. Se a gente não tem condições de estar ensinando a tantas crianças, nós mesmos, sozinhos, nós temos uma escola para isso. Então a gente tem que orar por essa escola, orar pelos professores, orar pelos funcionários. Quantas pessoas dependem dessa escola? 50, que você falou, mais ou menos 50 pessoas, que estão aí o dia inteiro, e hoje estão o dia inteiro. Então essa escola é responsabilidade minha, nossa. Como é que pode uma família crescer se nós combatemos a nossa família? Um reino dividido. A gente tem que ser os primeiros a defender a escola, a defender o que é nosso. Eu acho que esse compromisso da oração não podia ser só hoje, não. Acho que nossa igreja aqui deveríamos começar assim, olha, está na campanha de matrícula? Bom, eu tenho que orar por isso. Eu tenho que falar sobre isso, para que outras pessoas ouçam a mensagem que nós ouvimos. Eu não pude estudar numa escola adventista. Na minha cidade, a escola adventista fica muito longe. Eu não pude estudar na escola adventista. Mas quando eu vejo o que a escola adventista faz na vida das pessoas, eu tenho que orar pela escola adventista. Bom, alguém pode ficar pensando assim, é propaganda? Não, não é propaganda não. É apenas dizendo o seguinte, a escola aqui é nossa. Muitas escolas fecharam agora na pandemia. Muitas. Seria muito triste se nossas escolas e igrejas fechassem também. Não seria? Nós temos um movimento tão bonito na igreja acontecendo, pessoas sendo batizadas, pessoas... Agora mesmo na igreja que eu frequento, hoje teremos 2 batismos à tarde. Há 15 dias atrás tivemos outro batismo. As pessoas tiveram estudo bíblico pelo Zoom. Se você pensa que parou, porque a gente não pode... Não! Meu amigo, quando não tem caminho, a gente voa. Não é assim que a gente faz? Quando não tem caminho, a gente inventa caminho, porque a gente sabe onde quer chegar. Isso é o sentido. Quando a vida tem sentido, pode aparecer o que for, você vai lá e enfrenta. Porque sua vida tem um sentido. Agora, quando não tem sentido, qualquer lugar serve. Para finalizar, o que Jesus estava mostrando para essa mulher é que ele é o sentido da própria vida. A gente vai ver essa mulher deixando Jesus e indo contar para as pessoas da cidade, aquelas pessoas que há poucos minutos ela não queria ver, percebe? Aquelas pessoas que ela não queria encontrar no poço, ela agora vai dizer, olha, encontrei o profeta. Porque se tem uma coisa importante na vida, é que quando a gente encontra Jesus, a gente quer falar dele, onde formos. Se não estamos falando de Jesus, talvez não tenhamos encontrado ele ainda, porque todos que encontraram, falaram dele. Mesmo sem fazer discurso, agiam como ele agiu. E as pessoas olhavam e diziam, fulano é diferente, né? Tem um jeito diferente. Alguém já ouviu isso? Você tem um jeito diferente? Não é bonito isso? É a gente transpirar quem nós somos lá no nosso íntimo. A gente leva aos outros aquilo que a gente aprende na nossa adoração. Nós temos uma música e eu queria pedir nesse momento que todos vocês, todos nós, possamos ouvir essa canção e ao mesmo tempo ter esse encontro com Jesus. Olhar dentro do nosso coração e perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça? Faça essa pergunta. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Ele vai responder.
A hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estivemos aqui reunidos, ouvindo a Tua palavra. Senhor, nós estamos diante de Ti para agradecer por esse momento. Queremos, Senhor, saber quem nós somos de verdade. A vida diz tantas coisas a nosso respeito, mas nós queremos saber, Senhor, o que o Senhor diz a nosso respeito. Muitas e muitas vezes ficamos impressionados com a dor da vida, com as dificuldades da vida, com o que a vida fala a nosso respeito. Isso nos faz, Senhor, buscar a nossa alegria num balde d'água, ou a nossa alegria em pequenas coisas. Mas a verdadeira fonte da alegria, Senhor, está em Ti. Hoje, Senhor, ouvindo essa palavra, nós começamos a aprender que nós somos filhos amados. Que aconteça o que acontecer, nós somos filhos amados. E que o Senhor não desistiu de cada um de nós. Nós aprendemos, Senhor, hoje um pouco mais sobre o Teu amor. E nós pedimos, Senhor, forças para nos levantarmos e seguirmos os Teus passos. Queremos deixar os peixes, queremos deixar qualquer coisa que venha atrapalhar, porque nós queremos Te seguir. Mateus deixou a coleta de impostos e Te seguiu. Pedro deixou os peixes e Te seguiu. Nicodemos, que foi Te procurar à noite, Senhor, Te seguiu durante os dias seguintes. Aquela mulher que estava nesse poço foi falar de Ti aos seus concidadãos, aos seus vizinhos. Nesse momento que estamos diante de Ti, Senhor, nós queremos conhecer quem Tu és, queremos conhecer quem nós somos e queremos Te seguir com verdade, com sinceridade, de uma forma inteira. Queremos ser pessoas novas, Senhor. E se nós temos dificuldade para falar, vem nos ajudar. Se temos dificuldade para poder testemunhar, vem em nosso socorro. Que nós possamos, Senhor, hoje, agora, sermos Teus verdadeiros adoradores, onde formos, em nome de Jesus. Amém.